Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, alegria estarmos mais uma vez na presença de Deus para juntos compartilharmos da palavra, nos alimentarmos da palavra de Deus. E eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos da palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 16, no verso 11 ao 19. Diz assim a palavra de Deus: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então dizer-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante de escama, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: O que é isto? Pois não sabia o que era. Então disse Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo que pode comer, um gomer ou um jarro, por cabeça, por pessoa, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acham na tua casa ou na tenda. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram. Uns colheram mais, outros colheram menos, de acordo com a família, de acordo com a quantidade. Porém, medindo um jarro, não sobejavam ao que colhia muito, nem faltavam ao que escolhia um pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para o dia seguinte. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, diante deste texto sagrado, este texto maravilhoso da palavra de Deus, nós vemos, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é amoroso, como Deus, Ele tem o cuidado do seu povo. Outrora, meus amados irmãos, este povo estava no Egito, na servidão, na escravidão por Faraó. Então, meus amados irmãos, este povo, eles clamaram a Deus. Eles pediram: nós estamos cansados de viver na escravidão. E os irmãos conhecem a história. Deus levantou um homem, Moisés, um líder militar. E nós vemos, irmãos, o que Deus ele fez, as maravilhas que Deus fez lá no Egito para libertar o seu povo. Lá no capítulo 14 de Êxodo, nós vemos que o povo ficou preocupado porque o exército de Faraó vinha ali perseguindo. O exército de Faraó vinha lhe matar todos. Mas Moisés orou ao Senhor e Deus disse assim: Olha, Moisés, por que clama a mim? Diz os filhos de Israel que é macho. E eles estavam diante do mar vermelho. E Deus ali com Moisés, a presença de Deus ali na vida daquele homem, naquele cajado, quando ele levanta o cajado, a Bíblia diz que o mar se abre e o povo passa a pés enxutos. No capítulo 15, nós vemos que Moisés ele canta, Moisés ele fica feliz, tem alegria por ver tão grande salvação que o Senhor tinha dado ao seu povo, porque os seus inimigos já não existiam, seus inimigos tinham sido eliminados no mar vermelho. Em seguida, Miriam também, ela junto com as mulheres, ela canta e começa ali a dançar com
tamboril, tocando ali os seus pandeiros na presença de Deus. Mas, meus amados irmãos, o povo começou a ser impaciente. O povo começou ali a reclamar, a murmurar. Por quê, meus amados irmãos? Porque Deus levou o seu povo pelo deserto. E o que é que nós aprendemos no deserto, irmãos? Quando Deus ele nos manda, nos guia pelo deserto, é para nos ensinar a que nós venhamos depender dele, viver na dependência dele. Mas, meus amados irmãos, o texto diz que o povo começaram a murmurar. O povo, o homem, parece que tem uma memória fraca, que havia só 6 semanas que o povo tinha saído da escravidão. Mas o povo, irmãos, já estão com saudade. Já estão com saudade da escravidão. O povo já está com saudade do mundo. Um povo sofrido. Um povo que vivia no sofrimento. Deus usa o seu poder para libertar o seu povo. Mas o povo logo esquece daquilo que Deus tem feito na sua vida. E o povo já sentiu saudade. Eles disseram: nossa, nós temos saudade. Olha o que diz no verso 1 do capítulo 16. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Então, meus amados irmãos, toda a congregação, no verso 2, dos filhos de Israel, começaram a murmurar. Havia pouco dia que o povo tinha saído da escravidão. O povo está liberto, o povo cantou, o povo se alegrou, mas agora o povo já está com saudade. Nossa, como é bom quando eu vivi no Egito. Muitos, meus amados irmãos, falham de diante da primeira provação. Quantas pessoas recebem a palavra de Deus no seu coração? Ao pastor ministrar, o Espírito Santo fala, e aquela pessoa toma uma decisão: eu quero caminhar com Cristo. Eu sei que eu estou neste mundo, mas o Senhor me faz um convite para que eu possa um dia reinar com Ele. E a pessoa acha bonito, entende a palavra e recebe a Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador. Mas logo diante da primeira provação, eles começam a ter saudade do mundo. Nossa, quando eu vivia no mundo as coisas não eram assim. Nossa, quando eu vivia no mundo eu tinha mais fartura. Nossa, quando eu vivia no mundo a minha vida não era assim. Mas no momento em que eu aceitei a Cristo, no momento em que eu vim para a igreja, as coisas parecem que começaram a dar errado. Isso acontece. Eu digo para os irmãos que isso aconteceu na minha vida logo nos primeiros dias de caminhada. A provação foi grande. E digo para os irmãos: deu vontade de eu voltar para o mundo? Sim. Deu vontade de eu voltar de novo para a escravidão? Sim. Mas o Senhor, o Espírito Santo me conduziu e disse assim: olha, não vale a pena. E então, meus amados irmãos, eu comecei a andar na presença de Deus e a depender dEle, caminhando no deserto, mas o Senhor está presente. Então, meus amados irmãos, olha o que diz a palavra de Deus. Eles já estavam com saudade do Egito, no mundo da escravidão. Olha o que diz no verso 3 de Êxodo 16. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera que eu tivesse morrido pela mão do Senhor. O Senhor não mata. O Senhor é um Deus amoroso. Deus ouviu o clamor deles lá no Egito. E Deus usa o seu poder, a sua mão forte para libertar. Deus não mata, quem mata é o mundo. É o mundo em que nós vivemos, porque não há amor. Olha o que diz: disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor. Lá na terra do Egito, eles estavam aqui associando o sofrimento
dizendo que era Deus que estava permitindo, que Deus estava fazendo isso. Mas os irmãos sabem que não é bem isso a história, porque os israelitas foram parar no Egito. E quando ele diz, quando estávamos sentados, olha irmãos, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, nós comíamos o pão e fartava, pois trouxeste-nos para morrer neste deserto de fome e toda a multidão. Olha, meus amados irmãos, veja aqui a incompreensão, a ingratidão do povo. Eles estavam com saudade, queriam voltar para o mundo. Mas continuando, nós vemos, irmãos, que Deus mandou o maná para todos, inclusive os rebeldes. Quando Deus ele manda o maná, quando Deus ele manda o pão, ele manda também para os rebeldes. Meus amados irmãos, ele mandou. E nós vemos, irmãos, que este pão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, este pão ele não foi fabricado no deserto. Deus ele providenciou tudo. Deus providenciou para o seu povo livramento. Deus ele providenciou para o seu povo a água no deserto. Deus providenciou para o seu povo carne e pão. Deus estava presente, mas mesmo assim o povo estava murmurando. E nós vemos que este pão não foi fabricado pelos hebreus. Esse pão veio de onde? Esse pão ele veio dos céus. Olha o que diz no verso 4 de Êxodo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu o pão. Aleluia! O pão ele veio do céu. E o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que me ponha à prova e assim creia na minha lei ou não. Meus amados irmãos, nós vemos que este pão ele não caiu nas montanhas, ele não caiu do outro lado do oceano. Este pão caiu lá entre os filhos de Israel. Este pão caiu no lugar certo, para que o povo viesse ter acesso. Eles precisavam somente de ter a humildade de pegar o pão todos os dias. Meus amados irmãos, quando nós analisamos o verso 14 de Êxodo 16, olha o que diz: e quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante à escama, fina como geada sobre a terra. O pão caiu na terra, junto com a geada. Então, meus amados irmãos, este pão ele é acessível, ele está para todos. Quando nós analisamos esse texto, como o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 10, no verso 8 e 9, olha o que diz: mas o que ela diz, a palavra está próxima de ti, está no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando, ela não está longe. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus aqui, ela é comparada a este pão que caiu no deserto para o povo de Israel. E olha o que diz mais: porque se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e credes em teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, meus amados irmãos, este pão, ele veio para todos. E quem é o pão aqui que simboliza este pão que caiu lá no deserto, o maná? É Jesus Cristo, o nosso Senhor.
E nós vemos que este pão, ele não caiu, ele caiu no chão. Basta nós termos a humildade para se baixar e pegar este pão. Lembra que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 5, verso 5? Olha o que diz. 5:5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Este pão foi dado, está na terra. Basta nós termos a humildade de recebê-lo. A Bíblia diz que nenhum arrogante entrará no reino de Deus. É com um coração humilde que nós chegamos à presença de Deus, reconhecendo quem somos, que nós somos. O que é que nós somos? Para o mundo você não pode valer nada, mas para Deus você tem um grande valor. Ele tinha que ser colhido todos os dias. Isso nos mostra, irmãos, porque eles não tinham que pegar muito pão, muito maná, porque se deixasse para outro dia, estragava, ficava podre. E por que eles não poderiam estocar o alimento? Isso, meus amados irmãos, é uma necessidade que o cristão, que o servo tem de todo dia, está buscando deste maná, que é a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos sempre estar nos alimentando da palavra de Deus. Olha o que diz no verso 4, 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá a colher diariamente uma porção para cada dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram que Jesus Cristo falou na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, olha o que diz no verso 11. Aleluia. Vou ler o verso 9 até o 11. Por essa razão vos orarei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Verso 11: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, o nosso pão diário. Jesus Cristo, ele ensinou esta oração, porque ele mostra a necessidade que nós temos de estar todo dia buscando este pão. Se o Senhor nos deu hoje, não se preocupeis com o amanhã, porque o amanhã o Senhor, ele vai providenciar, assim como providenciou o pão para os hebreus no deserto durante 40 anos. O pão não faltou, todo dia pela manhã o povo tinha um pão que desceu do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, quem nos dá o alimento todos os dias é Deus. Olha o que diz no verso 31 de Mateus 6. Aleluia. Portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que iremos comer, ou o que iremos beber, ou ainda o que nós vestiremos? Pois são assim os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas o nosso Pai Celestial sabe o que necessitais de todas as coisas. Aí Jesus Cristo, ele nos ensina no verso 33. O pão é em segundo plano. O pão é necessário para o corpo, sim. Mas Jesus Cristo nos ensina no verso 33. Mais de todas essas coisas, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o pão é importante sim, mas ele
jugo passará, o pão aqui passará, mas o reino de Deus, ele é eterno, jamais passará. A Bíblia diz no livro de Mateus, diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa, ela se cumpre em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o corpo, a matéria, ele precisa do alimento todo dia para manter este corpo saudável. Precisamos. Então, meus amados irmãos, o que Deus está falando aqui para os hebreus? Olha, dependa de mim. Vocês estão no deserto, mas no deserto eu vou providenciar o alimento, o pão que vocês tanto precisam. O que você precisa? Senhor, eu preciso do alimento. Sim. Senhor, eu preciso da vestimenta. Sim. Senhor, eu preciso de água. Sim. Senhor, eu preciso de saúde. Sim. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Sim, porque a Bíblia diz, enquanto o povo estava caminhando no deserto, morando em tenda, a Bíblia diz que durante o dia tinha uma nuvem, uma coluna de nuvem que cobria o povo, para que o povo não viesse ficar escaldado pelo sol do deserto. E a Bíblia diz que à noite tinha uma coluna de nuvem, tinha uma coluna de fogo para esquentar o seu povo. Ali era a presença de Deus. Deus estava 24 horas ali junto com o seu povo. Quer dizer, a presença de Deus na nossa vida é fundamental. Todas as coisas passam, mas a presença de Deus na nossa vida, ela permanecerá para a vida eterna. Aqui, meus amados irmãos, é deserto. Aqui, para muitos pode achar que é um paraíso, mas para o crente, mas para o servo de Deus, aqui é um deserto. E nós estamos caminhando neste deserto para um dia chegar à terra prometida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, há uma necessidade sim de alimento, sim, e Deus ele providencia todo dia o nosso pão nosso de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus amados irmãos, e o que é que acontece quando eu rejeito? O que é que acontece quando eu rejeito? Quando eu não quero me alimentar? Aqui os hebreus, eles tinham realmente o pão físico. E nesta noite eu trago para os irmãos o pão espiritual. O maná vivo que desceu do céu. O pão nosso que desceu do céu. E o pão que desceu do céu, ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas muitos neste momento estão rejeitando, não estão mais satisfeitos com este pão que desceu do céu. Muitos neste momento já não se alimentam mais da palavra de Deus. E eu digo, você que está fazendo isso, haverá morte, tanto espiritual como física, quando nós, eu e você, deixamos de me alimentar da palavra de Deus, deixamos ela para o último lugar, que senão ela não tem prioridade na minha vida. Mas eu digo, há sim prioridade, ela deve preencher o nosso ser todo dia, o nosso espírito, a nossa alma, para que nós possamos resistir às tentações e às perseguições dos pão escaldante deste deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz, meus amados irmãos, no livro de Números: o homem é ingrato, o homem estava murmurando, pedindo pão. Deus mandou o pão, Deus mandou a carne, Deus providenciou ali a saúde, não tinha doente. Deus providenciou a vestimenta, o sapato. Deus ele providenciou também, meus amados irmãos, a água. Mas teve um dia que o povo já não quiseram mais comer o pão que todo dia Deus mandava. E o que trouxe isso? Trouxe morte. Vamos ler Números, capítulo 21. Olha o que diz em Números capítulo 21.
verso de 1 ao 5. Números capítulo 21. Olha o que diz. O rei de Arade, o cananeu que habitava no Negueb, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com o seu exército, atacou os israelitas e levou algum deles como prisioneiro. Foi quando a congregação de Israel apresentou este voto ao Senhor: se entregar este povo em nossas mãos, consagraremos a nossa cidade a ti como anátema, todos depois conquistado serão dedicados ao Eterno. Então, meus amados irmãos, olha o que diz mais. Então o Senhor deu atenção às súplicas de Israel, lhe entregou os cananeus e ele destruiu completamente a sua cidade. Mas, meus amados irmãos, no verso 5, depois de tudo isso, depois da vitória, depois que Deus ali está com o seu povo, mesmo de diante da adversidade, olha o que aconteceu. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acabe, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência. O povo, mais uma vez, começaram a murmurar. O povo, por falta de fé, a impaciência do povo, o povo começa a murmurar. Olha o que diz, verso 5: e passou a murmurar contra Deus, mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? A mesma coisa que eles falaram no verso 1 de Êxodo 16. Olha o que diz mais: para morrer neste deserto, pois não há nem pão. Meus amados irmãos, como não há pão? Se a Bíblia diz que durante 40 anos Deus mandava este pão. Aí é onde é que está muito erro de muitas pessoas, de muitos irmãos. Às vezes tem um alimento que o Senhor coloca na mesa e ele não fica satisfeito e começa a murmurar: nossa, só tem isso para comer, a gente poderia comer isso aqui, mas só tem isso. Digo para você, agradeça a Deus por aquilo que o Senhor põe na tua mesa, agradeça pelo que você tem. Não murmure. Olha que os filhos de Israel disseram: nós não temos pão, mas como todo dia Deus mandava. Mas o que aconteceu, igreja? Pois eles estavam enfastiados, eles já não queriam mais comer este pão, eles estavam rejeitando o pão que desceu do céu. Eles disseram que este pão é um pão miserável, um pão que não serve de nada, um pão que manteve eles ali firme, era aquele alimento que estava dando força para eles caminharem, mas eles já não estavam mais querendo se alimentar daquilo que o Senhor estava dando, o pão que descia do céu todos os dias. Como o homem é ingrato, irmãos, como o homem é ingrato, igreja. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos protegido, tem nos guardado de todo mal, mas tem pessoas que reclamam, que murmuram da palavra de Deus. E eu digo isso: se você está fazendo isso, tenha cuidado, porque quando você faz isso, quando você rejeita de alimentar da palavra de Deus, do pão nosso, haverá morte. Olha o que diz, tanto física como espiritual. Verso 6 de Números 21. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cobras venenosas, cuja mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Olha
irmãos sabem quem é a serpente, a antiga serpente lá do Éden, que enganou a mulher, e por causa disso veio a morte. Mas olha, meus amados irmãos, mas o povo, verso 7, o povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: pecamos ao abrir nossas bocas para murmurar contra Deus e contra ti. Agora, pois, intercede junto ao Senhor por nós, a fim de que eles afaste de nós estas cobras, estes perigos. E Moisés orou, intercedeu pelo povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que homem! Este homem aqui não guardava mágoa. Este homem aqui, de vez em quando, estava sendo desafiado, a sua autoridade sendo desafiada. Mas esse homem não guardava mágoa no seu coração. Aquele povo que se levantava contra ele, contra a sua autoridade. Mas quando o povo estava em perigo, o povo corria para Moisés: Moisés, por favor, intercede por nós, fala por nós. Não é isso que acontece? Aleluia! Assim, meus amados irmãos, é um crente, é um servo, quando tem o Espírito Santo de Deus, ele não guarda mágoa no seu coração. E quando alguém se levanta contra você, e que esta pessoa está em perigo, passando por adversidade, e esta pessoa chega até você: olha, eu estou passando, eu estou sofrendo, eu estou enfermo. Você vai sim orar, rogar a Deus pela misericórdia sobre esta vida, mesmo ela te ferindo. E Moisés, meus amados irmãos, ele fez isso. Olha o que diz. Então o Senhor, verso 8, então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, e todo aquele que for picado vai olhar para a serpente e viverá. Meus amados irmãos, olha o que Deus fez. Não era a serpente que curava, não, quem curava era Deus. E por que, pastor? Deus manda Moisés erguer uma serpente, colocar lá, para que o povo olhasse para ela. É para que o povo olhasse na serpente e visse que aquele mal veio por causa da rebeldia, por causa da desobediência, que o homem olhasse e entendesse: nossa, foi essa serpente que matou muitos meus irmãos, parentes, foi essa serpente aí, em figura deste metal, que matou muita gente. Então, meus amados irmãos, mas esta serpente um dia se tornou um ídolo. O povo de Israel começaram a adorá-la, chamando a deusa de deusa neusta. Então, meus amados irmãos, aí sai a figura. Quando o homem rejeita a palavra de Deus, vem a morte. Mas olha, Jesus Cristo, Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Quando nós celebramos a ceia, o que é que nós pegamos? Tem dois elementos: o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador, e o vinho representa o sangue. E ele diz assim: comei deste pão, porque ele é o meu corpo que está sendo dado por vós. A mesma forma também o vinho, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós lá na cruz do Calvário. Mas, meus amados irmãos, olha o que diz. Mas, João 6, Evangelho de João 6, 32, 31 ao 36, 35, olha o que diz. Evangelho de João, aleluia, 36, olha o que diz aqui, 31. Nossos pais comeram do maná no deserto, aleluia. Lembra aí a figura do maná? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu comer o pão do céu. Verso 32, respondeu-lhe então Jesus: em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão. Aleluia!
simbolicamente, viverá e terás a vida eterna. Olha o que diz mais: é o verdadeiro pão, Jesus Cristo é o verdadeiro pão. Verso 33: pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 34 ele diz: então eles pediram a Jesus, dizendo: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E diante disso, Jesus ministrou-lhe, dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos ainda que não estavam entendendo: Senhor, nos dá sempre deste pão. E Jesus disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem come dele não morrerá. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, diante desta palavra, não rejeite a palavra de Deus, alimenta-te dela, ela vai te fortalecer e diante da tua caminhada neste deserto, ela vai nutrir-te para que você venha estar forte para aquele grande dia, porque aquele grande dia, se você estiver fraco, como você vai ter força para cantar quando tu chegar na nova Canaã celestial? Se você está fraco, se você está abatido, porque você já não tem mais força de alimentar-se da palavra de Deus. Eu vejo que tem muitas pessoas neste momento que estão me assistindo através deste vídeo, que não tem mais força nem de orar, nem de ler a palavra. Por quê, meus amados irmãos? Porque ele está mais impregnado com as coisas do mundo, ele está com saudade do velho Egito, da escravidão. Mas eu digo para você nesta noite, você que está assim, vivendo assim, existe uma solução para ti ainda. Volta-te para Jesus, alimenta-te dele, alimenta-te da palavra dele, para que você venha ter força de diante da adversidade que nós estamos enfrentando todos os dias, todo momento. Há uma luta constante, irmãos. No deserto tem perigo, no deserto tem um sol escaldante, mas à noite tem a frieza. E o que é esta frieza? A frieza espiritual. Neste momento tem muitos irmãos frios, que não conseguem mais nem orar, porque a sua mente está cheia de entretenimento do mundo. O mundo abriu uma janela, e neste momento, muitos não estão se alimentando da palavra de Deus. Muitos já não têm mais nem força de orar, estão arrasados, estão no chão. Mas Deus, ele traz esta palavra através de mim nesta noite, para alertar você que não tem mais força, você que não tem mais nem como buscar o Senhor. Olha, digo esta palavra para você, como Deus falou no meu coração, fica triste para falar no teu coração nesta noite. Olha, volta-te para o Senhor, porque você ainda não chegou à terra prometida. Nós estamos caminhando no deserto ainda, então ainda há tempo. Volta-se para o Senhor, continua a alimentar-te da palavra de Deus, para que você venha estar forte contra a adversidade, contra as enfermidades, contra as investidas do inimigo. Então, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus, tenha muito cuidado. Olha o que diz: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, o que é que diz mais? Agora é Jesus Cristo. Olha o que ele diz para Nicodemo no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 13. Verso 13, do Evangelho de João 3. Jesus falando para Nicodemo: ninguém jamais subiu ao céu, ninguém, a não ser aquele que veio do céu. Quem? O Filho do Homem, Jesus Cristo. Assim como Moisés
levantou a serpente lá no deserto. Desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha novamente a figura. Jesus Cristo usando aqui uma simbologia da serpente lá no deserto. Moisés levantou a serpente no deserto porque o povo pecaram contra Deus. E nós também, irmãos, pecamos. E o que é que nós merecíamos? Ser devorado pela serpente. Mas o povo clamou, pediu socorro, e tinha um que era o intercessor. Quem era? Moisés. Mas veio um superior a Moisés, aos anjos, aos profetas. E quem é esse pastor? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele veio. Aquela serpente foi substituída. Quando o povo olhava para aquela serpente, o povo se lembrava dos seus pecados. E o povo era curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz aqui no verso 14 de João 3: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E Jesus Cristo, ele foi colocado em um madeiro, morreu de braços abertos. Agora eu e você, aleluia, não olhamos mais para a serpente, olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. As nossas murmurações, os nossos pecados, aquilo que nós fizemos contra Deus, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Agora é fácil. Olhe para Jesus. Ele substituiu a serpente. Ele cravou, ele foi cravado naquela cruz por causa dos nossos pecados. E agora, meus amados irmãos, basta nós olharmos para Ele para ter o perdão de Deus. Olha o que diz, verso 15: tudo isso para todo aquele que nele crê, não pereça ou não morra, mas que tenha a vida eterna. Os hebreus que olharam para aquela serpente morreram. Ficaram curados, mas eles morreram, muitos morreram no deserto. Mas Jesus Cristo diz aqui: assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também é levantado, mas todos aqueles que crêem nele vão ter a vida eterna, ou têm a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, há uma necessidade. Não é um momento de decisão, eu acho. Não. Você precisa dele. Eu preciso dele. Nós precisamos dele. Muitos que estão caminhando aí nos seus próprios caminhos. Que pena. Se não se voltarem para Cristo, vão morrer nesse deserto. Porque Jesus já diz assim: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu, o Filho do Homem, Jesus Cristo. E ele voltou para o Pai, vai novamente voltar para buscar a sua igreja. Essa é a promessa que ele nos fez. Então, para a nossa sobrevivência neste deserto, devemos nos alimentar da palavra de Deus. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 8 ao 10. Isso o anjo falando para João, quando escrevia o livro de Apocalipse, a revelação. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai, recebe o livro, o rolo que está aberto na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9. Em seguida me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse um livrinho. E ao que ele me declarou: pega e come, e ele será amargo no teu estômago,
todavia doce como mel na tua boca. A palavra de Deus, ela pode sim ser amarga por causa do sofrimento, mas na boca ela é doce. Por que, igreja? Porque nos leva para a terra prometida. O mundo aqui só pode fazer algo conosco, nem a perseguição. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, ela é doce como mel. Aleluia. Olha o que diz no verso 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi depressa. E de fato ela era doce como mel, o meu paladar. Contudo, assim que engoli, o meu estômago ficou muito amargo. Então, o que é que nós aprendemos? O que é que a palavra de Deus está falando para mim e para você nesta noite? Alimenta-te da palavra. Deus ele está dando pão todo dia neste deserto. Mesmo no deserto, Deus se preocupa com você. Mesmo no deserto, Deus se preocupa conosco. Mesmo no deserto, Deus ele tem cuidado de nós. Então não rejeite a palavra. Se alimente dela para que você viva e que você venha ter a vida eterna. Aqueles que rejeitam alimentar-se da palavra de Deus vão morrer aqui neste deserto. E por fim, no dia do julgamento, eu creio, segundo a palavra de Deus, não vão herdar a terra prometida. Todos aqueles que murmuraram contra Moisés e contra a palavra de Deus tiveram seus corpos mortos no deserto. Todos aqueles que rejeitaram, disseram que o pão era um pão miserável, um pão ruim, não quiseram alimentar-se da palavra de Deus, tiveram seus corpos jogados no deserto. E isso, irmãos, chama a nossa atenção. Tenha cuidado com a tua vida espiritual. Olhe, você que está vivendo assim, se volte para Deus, se alimente da palavra. Não se encante com as coisas deste mundo. Tudo isso um dia passará, tudo isso vai passar. Mas nós temos um lugar preparado por Deus, e lá vai ter, aleluia, o nosso pão diário. E o nosso pão diário é a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa saúde, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso esconderijo. Então, nós precisamos dele 24 horas. Há uma necessidade. Assim, para com os hebreus, todo dia eles tinham que pegar aquele pão, o maná. Assim também é eu e você que estamos caminhando neste deserto. Se alimente da palavra, não rejeite o maná que Deus está te dando, para que você possa ficar firme contra a cilada do diabo, contra a cilada do inimigo e contra o encantamento deste mundo, porque este mundo aparentemente ele é atrativo, mas quem estiver com seus olhos postos aqui neste mundo, vão ficar aqui para o dia do grande julgamento. Então tenha cuidado, meu amado irmão, e coloque a palavra de Deus que você escutou nessa noite no teu coração, para que você tenha a convicção de dizer: eu preciso, eu necessito deste pão, o pão nosso de cada dia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração e viva ela. Tenha cuidado com a tua vida espiritual. Vamos orar para encerrar o culto desta noite. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, é com muita alegria, Senhor, que eu entrego a tua palavra, que explano, Senhor Deus, a tua palavra nesta noite para o teu povo, ou aquele que está, Senhor, a me escutar na sua casa. Mas em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa, Senhor Deus, neste momento, estar arraigada no coração de cada um, Senhor. Daquele, Senhor Deus, que está fraco, daquele, Senhor, que não tem mais alimentado a tua palavra, daquele, Senhor, que não tem mais força, Senhor, em nome de Jesus, levanta este, Senhor, que está caído, Senhor, que ele venha, Senhor, ter ânimo, Senhor, para alimentar-se de novo a tua palavra.
e volta, Senhor, ter a comunhão contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todo lado, abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Senhor, nos guarda, Senhor, de todo mal neste deserto, nos guarda, Senhor Deus, do nosso adversário, nos guarda, Senhor, da serpente envenenada, venenosa, Senhor, nos livra, Senhor, e através deste pão que nós nos alimentamos todo dia, nós vamos, Senhor, ficar forte para aquele grande dia, Senhor, em que nós chegarmos à terra prometida, e lá, Senhor, haverá festa, um banquete espiritual. Então, Pai, muito obrigado, pois eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, e graças a Deus.